Gestão passiva ou gestão ativa? O que é? Você sabe o que é? Qual é melhor para os seus investimentos? Se você não sabe, fica comigo que hoje a gente vai falar sobre esse tema. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Walter Moreira Neto, sou o fundador do Overclub Family Office e vamos falar um pouquinho sobre gestão ativa e gestão passiva. Só que antes eu queria falar um pouquinho sobre alguns tipos de investidores. Vamos dar um passo para trás. Segundo esse cara aqui, Benjamin Graham, que escreveu essa obra-prima chamada Investidor Inteligente, e segundo nada menos que Warren Buffett, de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito, tá aqui, realmente é muito bom esse livro. Ele fala que existem dois tipos de investidores inteligentes. Existe um investidor que ele chama de defensivo e existe um outro investidor que ele chama de empreendedor. Qual que é a diferença desses dois investidores inteligentes? Bom, o primeiro investidor defensivo é basicamente aquela pessoa que não tem um tempo necessário para acompanhar o mercado, para estudar a fundo e ter isso, ou seja, usar horas e horas do seu dia a fim de estudar muito forte. Então, se você não tem esse tempo, ele entende que é mais fácil e é mais inteligente que o investidor seja defensivo, que é aquele investidor que ele vai ter no seu portfólio uma atitude mais conservadora perante o mercado. Ele diz que é como se fosse sua carteira de investimentos, os seus ativos, os seus investimentos, como se fosse um castelo. Imagine que no seu castelo com muralhas altas e o fosso vai proteger você de barreira de entrada, ou seja, você tem empresas no seu portfólio que vai proteger de entrada de algum outro entrante no mercado. E também essa diversificação em empresas que vão ser, por exemplo, que não vão ter problemas com a tecnologia vai se tornar obsoleta, ou empresas que são muito atingidas por efeitos governamentais, entre outros fatores. Mas ele entende que essa atitude é uma atitude interessante para ser um investidor defensivo e que você não tem prejuízo de retorno no longo prazo. Eu vou falar um pouco mais sobre o investidor empreendedor, mas não necessariamente o investidor empreendedor ele tem um resultado mais interessante que o investidor defensivo. E outro tipo de investidor inteligente é o investidor empreendedor. O que o investidor empreendedor faz? Ele tem uma postura mais agressiva perante o mercado. A ideia do investidor empreendedor é realmente estudar, ter um tempo para pesquisar, principalmente para monitorar, mas de uma forma ininterrupta, que você consiga de fato pegar diversas informações sobre a empresa que você está estudando, com o objetivo de talvez ter um resultado mais interessante do que investidor passivo, mas não é uma garantia. No livro, ele não consegue afirmar que o investidor empreendedor vai ter um resultado maior do que o investidor defensivo, apesar de ser esse o objetivo de quando você se torna investidor empreendedor. Mas o que o livro fala de fato é que se você for um investidor que fica no meio termo, aquela pessoa que às vezes é um investidor com uma característica defensiva e às vezes é um investidor empreendedor, ou seja, você não é empreendedor o tempo inteiro, aí sim é comprovado que você tem uma alta probabilidade de ter um resultado ruim e abaixo de investidor defensivo. Bom, se você que está vendo esse vídeo não é um profissional do mercado financeiro ou não tem tanto tempo, principalmente tempo para acompanhar o mercado de uma maneira forte e intensa e frequente, provavelmente a melhor solução, segundo Benjamin Graham, é que você seja um investidor passivo. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é que você contrate alguém para ser investidor empreendedor para você e que ele possa fazer aí sim a gestão ativa em busca de um retorno maior. Será que vale a pena? Vamos ver quais são os prós e os contras de fazer uma gestão ativa ou de fazer uma gestão passiva, mais similar ao que o investidor defensivo deveria fazer. Bom, o que é gestão passiva, primeiramente? Bom, uma gestão passiva é o tipo de gestão que procura entregar de retorno e acompanhar um determinado referencial. Por exemplo, se a gente pega vários fundos de renda fixa no Brasil, acompanham o CDI. O CDI é um referencial. Então, se você tem um fundo passivo, a ideia desse fundo é que ele acompanhe de perto a rentabilidade
e a variação do CDI, assim como você pode ter um fundo passivo de bolsa de valores, que provavelmente ele vai querer acompanhar o quê? O Ibovespa. Então o fundo passivo é basicamente isso, ele faz sentido para o investidor do que o Benjamin Graham fala que seja um investidor defensivo, porque o investimento passivo, de uma certa maneira, ele entra no que o Benjamin Graham fala com diversificação, empresas grandes. Então a gente está falando do Ibovespa, a gente está falando das maiores empresas do Brasil, empresas sólidas. Se a gente está falando do CDI também, a gente está falando do índice muito bem aceito, a menor taxa de juros possível que um banco pode emprestar. Então a gente está falando de investimentos diversificados e com grau de segurança alto, então se encaixa bastante com o investidor passivo. Bom, a gestão ativa é completamente o contrário. O gestor ele vai querer simplesmente montar uma estratégia de investimento para bater o referencial. Então, se o referencial é o Ibovespa, a ideia é que ele renda mais que o Ibovespa. Se o referencial é o CDI, a ideia é que ele renda mais do que o CDI. Tanto na gestão ativa quanto na gestão passiva, você tem prós e contras. Talvez o maior pró de uma gestão ativa seja que ela pode proporcionar, pelo menos esse é o intuito, de ter uma rentabilidade maior do que uma estratégia passiva que replique o mercado como um todo, por exemplo. Em contrapartida, a gestão ativa, ela, por você ter um gestor, por você ter essa predisposição de estar o tempo inteiro olhando para o mercado, pesquisando, monitorando, o custo é maior do que simplesmente fazer uma alocação passiva. Ou seja, na alocação passiva, um dos benefícios é você não ter que pensar muito, é você replicar o mercado e você ter um custo também menor. Agora a pergunta que fica é, será que vale a pena pagar para alguém fazer uma gestão ativa para você em busca de um retorno maior ou não? Será que esse custo não compensa e seria melhor para o investidor fazer isso? Bom, eu peguei um estudo aqui do Brasil para mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos 20 e poucos anos nesta diferença entre gestão ativa e da gestão passiva. Bom, para fazer essa comparação, vamos falar sobre bolsa de valores. Vamos comparar com o Ibovespa. Será que os fundos ativos eles tiveram uma performance mais interessante ao longo do tempo? Então a gente pegou o índice IQT, que é o índice Quantum Tipo, e ele mede uma média ponderada dos fundos ativos. Só entra nesse índice quais são os fundos ativos. Desde 1997 até ao final ali de 2020. E a performance, o retorno que esse índice teve comparativamente com o Ibovespa foi muito maior. Foi mais de 5 vezes, 5,4% vezes maior do que o Ibovespa. Dizendo que aqui no Brasil, pelo menos, os bons fundos, né, esse índice ele é composto por vários fundos ativos, mas de uma forma geral e estatisticamente, uma gestão ativa e no mercado de ações, ele faz sentido. Se for pegar o resultado aqui, ele deu uma diferença de quase 20% ao ano, se a gente falar em rentabilidade anualizada, de quase 20% para esses fundos ativos para 12% do Ibovespa, ou seja, uma senhora diferença. Um bom exemplo de como uma gestão ativa, principalmente em renda variável, pode te levar a patamares de rentabilidade bem superiores, é o exemplo do fundo Dínamo, que talvez seja o maior caso aí de eficiência em gestão ativa no Brasil. Então, se for comparar esse fundo com o que o Ibovespa rendeu e o que esse fundo rendeu desde lá de 1997, que é exatamente de onde tem esse estudo, você vai ver que o Dínamo ele entregou lá mais de 23% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa ficou lá em 11%. Esses resultados anualizados, tá bom? Eu dei um bom exemplo, mas nem todo fundo ativo é bom. Quer ver um exemplo? Como eu disse, apesar dos bons fundos de gestão ativa proporcionarem para você um retorno, uma possibilidade de um retorno mais interessante do que a média do mercado, pelo menos historicamente, é isso que aconteceu desde 1997, nem todos os fundos de gestão ativa são interessantes. Principalmente quando você foca nos grandes bancos, eles têm fundos que são ativos e que mesmo assim entregam um resultado bem abaixo do seu referencial. Esse é o exemplo desse fundo do Itaú, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Itaú Ações Ibovespa Ativo. A ideia dele era superar o referencial Ibovespa, mas você pode ver que nada feito. Então, nem todo fundo ativo é bom. Toma cuidado se você for querer fazer uma gestão ativa no seu portfólio, porque o tiro pode sair pela culatra. Lembra no começo do vídeo que eu falei que o investidor defensivo também é um investidor inteligente e que ele pode ter retornos extremamente interessantes
no longo prazo também, não necessariamente o investidor empreendedor vai ter um resultado melhor. Então, e é muito mais fácil, né? A gente falou um pouquinho sobre custos também, que o investidor passivo, o investidor defensivo, fazer uma estratégia passiva tem custos menores no seu investimento, mas aqui no Brasil ainda assim, às vezes é difícil fazer uma estratégia passiva eficiente. Ou seja, o que uma gestão passiva se propõe a fazer? Acompanhar o referencial. Então, se ela acompanha o referencial, ela cumpriu o seu papel. Se ela não acompanha o referencial, ela não cumpriu o papel. E aqui no Brasil, a gente tem diversos investimentos. Então, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de um fundo do Santander de renda fixa, que o objetivo dele, por ser referenciado daí, deveria ser simplesmente conseguir acompanhar o seu referencial. E como vocês podem olhar, ele não consegue entregar nem metade desse referencial. Se o CDI hoje está por volta de 2%, esse tipo de investimento entregaria para você 1%, tirando o imposto de renda e a inflação. Esse tipo de investimento te dá retorno negativo, ou seja, se tem esse tipo de investimento, pula fora o quanto antes. O outro exemplo, se a gente for falar de bolsa de valores, é esse exemplo do Bradesco. Então já dei um exemplo do Itaú, já dei um exemplo do Santander, e agora dei um exemplo do Bradesco, de um fundo que a ideia era simplesmente replicar o índice, no caso o Ibovespa, e ele sequer consegue fazer isso. Lembra que o gestor desse fundo ele não tem trabalho nenhum, ele só precisa comprar as mesmas ações que tem no índice. Só isso. E mesmo assim, esses fundos não conseguem entregar. Por quê? Porque eles cobram taxas extremamente altas. Como é que você... Esse fundo, inclusive, do Bradesco, que eu acabei de falar, ele tem uma taxa de 1,5%, simplesmente para comprar as mesmas ações do índice. Só que hoje, os brasileiros também têm acesso ao melhor veículo e a melhor ferramenta para se fazer uma gestão passiva, que são os ETFs, ou Exchange Traded Funds. Então, ao invés de cobrar 1,5% para você estar exposto ao mercado de uma maneira passiva, através de um desses fundos, todo banco tem um fundo ruim desse, existem os ETFs. Então, pra você ter uma ideia, o BOVA11, que é um ETF da BlackRock, ele custa, ao invés do 1,5% que o banco cobra normalmente, simplesmente 0,3% ao ano. E você consegue replicar todo o índice Bovespa. Você tem também o IVVB11, que é um outro tipo de ETF que você consegue replicar a bolsa, o S&P 500, que é o conjunto das 500 maiores empresas aqui no Brasil. E você paga somente 0,24% ao ano. Olha a diferença de custo. Esses sim vão ser artifícios e veículos que vão conseguir que você seja um bom investidor defensivo para conseguir ser uma estratégia passiva organizada e que seja eficiente, ou seja, que ele consiga acompanhar o referencial. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem mais de 6 mil ETFs, é um monte de ETF. E lá você consegue replicar, por exemplo, o S&P, e ao invés de pagar o 0,30 ou o 0,24, lá eles cobram só 0,03% ao ano, que é o caso do VOO, que também é um ETF que acompanha o S&P. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. E agora vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje, do que a gente falou. Bom, primeira coisa, nós falamos sobre os tipos de investidores inteligentes que existem segundo Benjamin Graham, que é o investidor defensivo e o investidor empreendedor. Falamos também as diferenças desses dois tipos de investidores inteligentes e que não dá para chegar a nenhuma conclusão que o investidor empreendedor terá, ao longo do tempo, um resultado mais interessante que o investidor defensivo. O que dá sim para afirmar, no segundo livro, é que o investidor que fica no meio termo, que ele quer ora ser investidor defensivo e ora ele quer ser investidor empreendedor, ele tem um resultado pior do que o investidor defensivo ao longo do tempo. Falamos também sobre gestão ativa e gestão passiva e a diferença desses dois tipos de gestão. Falamos também qual que seria a melhor estratégia para você fazer aqui no país. Então, estatisticamente falando, hoje nós podemos afirmar que os bons fundos de gestão ativa conseguem, em sua maioria, bater o seu referencial e cumprir com o seu papel, que é entregar um resultado maior do que referencial. Lembrando que isso só serve para os bons fundos e não para todos. A gente deu o exemplo de um fundo muito interessante, que é o Dínamo, que conseguiu bater o mercado, conseguiu bater o Ibovespa, e demos um outro exemplo também do fundo do Itaú, que apesar da gestão ativa, não conseguiu bater o seu referencial. Tá bom? Falando da gestão passiva, nós falamos também que não tem nada de errado você ser um investidor defensivo e
e fazer uma gestão passiva, mas mesmo assim aqui no Brasil você ainda tem que tomar um pouco de cuidado, porque existem diversos fundos que sequer conseguem bater o referencial, simplesmente porque tem uma taxa maior, mas existe uma estrutura chamada ETF, que você consegue replicar o mercado, fazer uma excelente gestão passiva, porque o seu custo é quase nada, tá bom? E você, me conta um pouquinho, você se considera um investidor passivo ou defensivo, como diz Graham, ou você está mais para o lado do investidor empreendedor? Ou pior, se você está no meio do caminho, ou seja, ainda não se definiu e cada hora faz um pouquinho, que teoricamente não é o correto. Deixa aqui para eu saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like e até a próxima.